Olá, o objetivo desse vídeo é mostrar de forma simples e prática o cadastro de clientes, planos e aulas e como eles interagem, né? Como um atua sobre o outro, tá? Há um relacionamento direto aí. São cadastros simples, mas que são muito importantes no sistema, porque o sistema ele se apoia nesses cadastros, tá? Então relatórios, cobranças, tudo é feito a partir daí. Então para isso é imprescindível que nesse momento seja feito um trabalho cuidadoso, minucioso, para que depois futuramente você possa colher os frutos do sistema, né, de forma mais efetiva, tá ok? Então antes de mostrar no sistema, eu vou apenas fazer um esboço que é para exemplificar tudo que eu estou falando, tá? Então vou abrir aqui uma ferramenta de diagrama qualquer, na verdade é o Asta, mas isso não tem nada a ver com o sistema, é só para poder montar o diagrama mesmo. Então aqui na ponta eu tenho o aluno, né, consumidor das minhas aulas. Esse aluno, ele já está aqui, espera só um minuto. Então eu tenho aqui, por exemplo, o aluno, né? Eu tenho, por exemplo, aqui as minhas aulas. Então eu tenho, por exemplo, a box, eu tenho jiu-jitsu, tá? Eu vou colocar uma outra aula aqui chamada, por exemplo, aqui, sei lá, musculação. Eu posso ter uma aula de dança e assim por diante, tá? Quando eu cadastro isso é apenas um nome, eu não tenho aqui preço, eu não tenho aqui forma de pagamento, porque na verdade para uma aula eu posso ter diferentes formas de pagamento, diferentes preços, né? Eu posso ter duas aulas juntas, duas ou mais aulas juntas em um outro plano. Notem que eu falei em outro plano, então é aí que entra agora o cadastro de planos. Então se eu tiver, mas mesmo que um para um, por exemplo, eu tenho um aluno que vai fazer boxe, eu tenho que incluir regras nessa aula, então eu preciso criar um plano específico para o boxe. Eu posso criar, por exemplo, boxe mensal. Eu posso criar um outro chamado boxe semestral, trimestral, anual e assim por diante, tá? Eu posso, então, aí eu montando isso, aqui sim, falando de planos, eu vou conseguir colocar preço, forma de cobrança, e eu vou vincular o aluno em um ou outro plano, tá? Então eu posso linkar aqui a minha aula box aos planos ao qual ela pertence, né? E aqui o cara vai ter o seu preço, sua forma de pagamento. E aí quando o meu aluno vier até o meu balcão perguntar sobre box, eu vou mostrar para ele, falar, ó, você tem o plano mensal que custa tanto, você tem o plano semestral que custa tanto, tá? Eu tenho que ter a mesma coisa para o jiu-jitsu, para a musculação, para a dança. Eu posso ter um outro plano chamado, por exemplo, lutas mensal. Eu posso ter um plano chamado lutas semestral, tá? Então no lutas mensal e semestral eu tenho o boxe e o jiu-jitsu. É a mesma coisa para o semestral, tá? Então quando o aluno chegar, olha só, agora eu vou oferecer para ele, e eu posso pesquisar por assunto, por aula. O aluno vai chegar falando o seguinte: eu quero saber, eu gostaria de fazer boxe. Eu vou dizer para ele, olha, eu vou digitar boxe no sistema e ele vai falar, olha, você tem o boxe mensal, o boxe semestral, você também tem o plano lutas mensal e o lutas semestral, cada um com um preço. Sendo que no lutas mensal, além do boxe, você pode fazer jiu-jitsu, e no lutas semestral também. E aí eu ofereço para ele esse pacote de produtos, tá certo? E a mesma coisa para musculação, para dança, etc. E aí o aluno vê o curso o plano ao qual ele se adapta melhor, tá? Eu quero fazer um boxe mensal, ok? Ele pode ter mais de um plano também. Eu posso ter um outro plano aqui chamado dança mensal, dança semestral, etc. Onde eu tenho vinculada a minha aula de dança e eu vinculo o meu aluno também a esse plano. Ok? Entendido? Então, as aulas elas são só para cadastro. O plano, toda a regra, todo o preço, toda a forma de trabalhar essas aulas, eu vou ter que criar um plano específico. Depois eu amarro esse plano nos clientes, tá? Nos alunos. Vamos ver isso acontecendo no sistema agora. Bom, então para mostrar isso no sistema, eu vou acessar aqui o meu ambiente de testes, né?
Tá? A primeira coisa que eu preciso fazer é cadastrar as aulas. Tá? Então eu venho aqui em planos e aulas, incluir aula. Tá? Incluir aula. Clico aqui para ele gerar um código automático, eu clico no botãozinho para ele gerar um código automático e vou dar o nome da aula. Tá? Então eu tenho lá box, essa aula está ativa, ou seja, já vou começar a trabalhar com essa aula, né? Na verdade eu já tinha alguns, desculpa, deixa eu apagar. Eu já tenho box, forró, jiu-jitsu, zumba, então eu só preciso cadastrar aqui para o nosso exemplo. Box, jiu-jitsu... Bom, seria o zumba, seria a dança, né, o forró. Então eu vou deixar esse, então eu já tenho as aulas cadastradas, tá? Mas como que eu cadastraria uma nova aula? Vou fazer só mais uma aqui para exemplificar. Então cadastrar, código da aula, vou criar aqui musculação, ativo, salvar. Só isso eu já cadastrei uma aula. É fácil assim mesmo, tá? Já está aqui a musculação. E agora eu vou criar os planos. Então eu venho aqui, planos. Bom, eu posso incluir um plano, eu posso listar os planos que eu já tenho. Olha, eu tenho aqui forró mensal, jiu-jitsu semestral, lutas mensal, tá? Eu vou apagar para a gente fazer junto. Pronto. Então vamos lá. Eu posso, se eu estou na lista ou não incluir, tanto faz. Eu estou na lista, ele vai mostrar os que eu tenho, mas eu posso adicionar daqui, tá? Não preciso acessar o menu de novo para incluir um plano, dá na mesma. Então adicionar. Aqui eu estou agora cadastrando os planos. Clico no flag, bloqueio, nome do plano. Então eu vou criar um plano chamado, por exemplo, box mensal, que é aquele exemplo nosso, né? Ativo, quanto que é o meu box mensal? Ah, é R$100. Não tem desconto. Qual que é a forma de cobrança? Mensal. Tá? Cadastrei o plano. Eu já posso vincular as aulas no plano. No caso aqui é uma aula só, é o box. Então eu venho aqui em aulas, na guia aulas. Aqui nesse combo existirão as aulas que eu tenho, certo? Box, relacionar, está feito. Tá? Então o plano box mensal tem a aula planos, salvar, gravado com sucesso. Está aqui o meu primeiro plano para o box. Tá? Vou criar um plano lutas. Tá? Então, por exemplo, só para dar um exemplo com mais de uma aula. Então eu venho aqui, mais, nome do plano, lutas mensal. Tá ativo. O plano de lutas mensal, ele vai ser, por exemplo, R$200. Tá? É mensal. E ele tem as aulas jiu-jitsu e boxe. Tá? Salvar. Criei o meu lutas mensal. E assim eu vou criando plano a plano, tá? Vou criar todos os meus planos com as condições. Vou criar mais um, só para a gente fechar o assunto. Vou criar o mesmo lutas, só que o lutas semestral. Então, por exemplo, o aluno que assumiu, que falou assim, não, eu vou fazer semestral, tal, ele vai ter um desconto, tá certo? Se o meu plano mensal lá é 200, seria R$1.200, e vamos supor que eu faça aqui por em 6 meses, eu vou fazer isso aqui por R$1.000, tá certo? Ele vai ter um desconto lá, beleza? Forma de cobrança mensal. Aqui eu posso dizer quanto ele está tendo de desconto, né? Por quê? Porque depois quando eu mostrar no grid, eu posso negociar com o meu aluno assim, falar, ó, se você fizer o semestral, você vai ter um desconto no final de R$200, tá? Então, beleza. Vou adicionar as aulas, mesmo processo. Adicionei as aulas da luta, salvei, gravado com sucesso, tá lá. Criei meu plano de boxe mensal, luta mensal e luta semestral, ok? Ok. Vamos lá agora no aluno. Então esse é o momento onde eu vou vincular os planos ao aluno, né? Então eu venho aqui no meu aluno, listar, eu tenho o aluno Douglas aqui, vou apagá-lo para a gente fazer também o cadastro do aluno juntos. Pronto. Adicionar aluno. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó. Aqui dados pessoais, né? Então, não tem muito o que fazer, o que mudar. Cadastrei o aluno. Quando que vence o exame dele? Ó, o exame dele vence
em janeiro de 2015. Endereço, né, dados de contato, aqui é cadastro básico puro, mas é importante fazer com calma, tá? Preencher tudo, por quê? Porque futuramente nós vamos ter um módulo de envio de e-mail, você pode mandar um e-mail de cobrança, um e-mail de marketing, de propaganda para o aluno, então tudo isso tem que ser preenchido. Posso mandar um SMS, então tem que ter o celular, preciso ter o telefone, os dados, é muito bom preencher tudo, tá? Valor da mensalidade, isso não vai ser mais usado, porque isso daqui vai ser importado, na verdade, do plano, né? A parte de acessos, isso para que o aluno tenha depois acesso ao site, onde ele vai ver a performance dele, tá, isso plano futuro também. E aqui o que a gente tem que fazer agora, planos. Então, que plano esse aluno vai aderir? Eu quero aderir ao plano de luta semestral. Relacionei, valor que o aluno vai pagar por mês, só isso. Acabou, está vinculado, está certinho. No fim do mês, eu vou sempre lá, na hora de emitir os boletos, fazer a varredura dos planos que o aluno tem e emitir. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pode ser pelo comentário no vídeo, pode ser por e-mail, vai estar tudo relacionadinho aí certinho, tá bom? Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, e assim você vai ficar sempre por dentro das novidades que saírem, tudo que sair de funcionalidade nova e vídeos novos você recebe no seu e-mail, notificação e tal. Então, forte abraço e muito sucesso. Até breve.